Oi, amiguinhos, tudo bom com vocês? Aqui é a tia Cris que está falando. E hoje eu estou aqui para contar mais um milagre de Jesus. Quando Jesus veio aqui, ele fez vários milagres. E esse se chama Jesus acalma a tempestade. Vocês sabem o que é uma tempestade? É um storm, a big storm, a thunderstorm. Às vezes dá medo, né? E os discípulos também passaram por esse medo. E a tia Cris vai contar o que aconteceu na história de hoje. Então, Jesus estava ensinando de um lado do lago, que eles chamavam de mar porque era um lago muito grande, a Big Lake. Jesus estava contando várias histórias, ensinando do amor de Deus para as pessoas, até que ele resolveu ir para o outro lado do mar e falou para os discípulos: vamos pegar o barco e vamos para o outro lado. Então Jesus e os discípulos pegaram o barco e para ir para o outro lado. Estava um dia ensolarado, o mar estava calmo e estava tudo bem. Mas Jesus estava cansado porque ele já tinha ensinado muito por quase o dia inteiro. E ele falou: eu vou descansar um pouquinho. Aí Jesus foi deitar um pouco no barco. E enquanto isso, o céu ficou todo escuro, nuvens gigantes apareceram e aquele sol bonito que estava antes desapareceu. Os discípulos ficaram assustados, ficaram com muito medo. Falou: o que vai acontecer conosco agora? Oh, meu Deus, nós vamos morrer. E Jesus está dormindo. O que vamos fazer? Vamos acordá-lo, vamos acordá-lo. Jesus, acorde, acorde. Está a maior tempestade, as ondas estão gigantes e o senhor está aí dormindo? O senhor não se importa que vamos morrer? Está entrando água no barco. Nós vamos afundar. Faça alguma coisa, Jesus. Aí Jesus acordou, falou: homens de pouca fé, por que duvidam? Eu estou aqui com vocês. Aí Jesus estava as ondas, o mar estava muito agitado. Jesus levantou os braços e falou: vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. Fique calmo. E de repente, tudo voltou ao normal. O mar ficou quieto, as ondas cessaram, pararam e o sol apareceu novamente. Mas Jesus perguntou para os discípulos: por que vocês ficaram com medo? Eu estava aqui com vocês, não ia acontecer nada. E os discípulos perguntaram para si mesmos: quem é esse homem que até o vento, o mar o obedece? Uau! Eles ficaram muito maravilhados com esse milagre de Jesus, porque Jesus, ele pode todas as coisas. E às vezes na nossa vida pode ter algum problema, alguma dificuldade, alguma tempestade. No caso dos discípulos, eles estavam no mar, na água mesmo. Mas na nossa vida, a gente pode estar passando por algum problema. A mesma coisa com o coronavírus, que está todo mundo assustado. Às vezes o papai e a mamãe não têm trabalho. Às vezes pode estar faltando alguma coisa na sua casa. Mas a gente tem que sempre lembrar que se Jesus está no nosso barco, no caso, no nosso coração, na nossa vida, tudo vai dar certo. Ele pode qualquer coisa, Jesus pode o impossível. E é muito bom a gente confiar nisso, mas para isso a gente tem que ter fé. Os discípulos naquela hora ficaram com medo da situação, da tempestade, das ondas e esqueceram que eles estavam com o Mestre, com o Salvador das nossas vidas dentro do barco deles. E a gente também, muitas vezes, a gente está passando por um problema e esquece que no nosso coração Jesus faz morada. Ele está perto de nós para que tudo que a gente pedir, se isso for o melhor para a gente, Ele vai nos atender. Então, na próxima vez, quando vocês sentirem medo, quando vocês tiverem um problema, alguma dificuldade, peçam para Jesus. Mas como nós vamos pedir para Jesus?
a gente pode orar, a gente pode ler a Bíblia, porque também é através da Bíblia que ele fala conosco. E a gente pode ouvir a palavra de Deus bem no nosso ouvido, falando o que a gente deve fazer. Mas o principal, a gente não precisa ter medo, porque Jesus tem sempre o melhor pra gente, não é verdade? E com isso, vocês podem falar, mas tia Cris, onde está isso na Bíblia? Será que essa história realmente aconteceu? Então agora eu vou mostrar para vocês aonde está essa passagem na Bíblia. Peguem a Bíblia de vocês e abram em Mateus, capítulo 8. A tia Cris vai ler aqui na Bíblia dela. Então é capítulo 8, a partir do versículo 23. Já estão preparadas? Então vamos lá. Jesus acalma a tempestade. O capítulo 23 começa assim. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, nós estamos no Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27. E esse versículo 27, que é onde os discípulos falam, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? É o versículo que nós vamos guardar hoje. Então, a tia Cris fez aqui, eu acho que não vai dar para ver direito, que vai aparecer do outro lado, mas vamos repetir junto? Conseguem ver? Quem é esse? Repete com a tia Cris. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos falar de novo? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse vai ser o versículo que a gente vai memorizar, vai guardar, que está em Mateus, capítulo 8, e esse é o versículo 27. Tá bom? E nós vamos também fazer uma atividade com esse versículo, um craft, daqui a pouquinho. Não é uma história bem legal? É um milagre muito legal. Mas agora eu quero ver se vocês entenderam e vocês vão contar junto com a tia Cris, tá bom? Então aqui a gente tem o mar. O que Jesus estava fazendo de um lado do mar? Vocês lembram? Ele estava contando histórias, ensinando, falando do amor de Deus para várias pessoas. E o que Jesus falou para os discípulos? Vamos pegar o quê? Vamos pegar um barco. Então Jesus entrou no barco. E quem entrou com Jesus no barco? Os discípulos, muito bem. Então os discípulos entraram no barco com Jesus. E como que estava o mar naquela hora? Como que estava a água naquele momento que eles entraram no mar? E isso estava bem calmo, estava bem tranquilo. Então eles foram navegar. E o que Jesus falou para os discípulos? Eu vou descansar um pouquinho, vou tirar um napzinho. Ele estava cansado porque já tinha ensinado muito e queria descansar um pouquinho para poder contar mais histórias do outro lado do mar que eles iam. Então Jesus foi descansar no barco. E o que aconteceu nessa hora? Como ficou o céu? Começou a ficar todo escuro, muito bem. Como ficou o mar? Começou a ficar muito agitado.
com muitas ondas. Muito bem, vocês entenderam bem a lição. Oh, e o barco começou a querer afundar, começou a entrar água no barco. Oh, não, e o que os discípulos fizeram? Como eles se sentiram nessa hora? Com muito o quê? Muito bem, com muito medo. E falou, oh não, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E o barquinho foi navegando, navegando, as ondas, o mar agitado. O que os discípulos fizeram? Foram acordar Jesus. Jesus, Jesus, acorde, acorde, nós vamos morrer, o barco vai afundar. O que Jesus falou para eles? Homens de pouca fé, eles não confiaram que Jesus estava com eles no barco e nada de mal iria acontecer com eles, não é mesmo? E o que Jesus fez nessa hora? Levantou os braços e falou o quê? Isso mesmo! Falou, vento, acalma-te, fique calmo. Mar, aquieta-te, fique tranquilo. Com isso, quando ele falou isso, o que aconteceu? O mar ficou tranquilo novamente e o barquinho começou a navegar tranquilo. E os discípulos falaram o quê? Uau! Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Então, com isso a gente pode ver, Jesus pode todas as coisas. Jesus fez o milagre naquela época e faz o milagre hoje na nossa vida também, amiguinho. A gente tem que confiar que Jesus nos ama muito, muito e quer nos ver feliz. E é isso que a gente tem que acreditar. A gente tem que pedir para Deus quando tiver algum problema, quando tiver com medo, quando tiver muito ansioso, quando estiver passando por uma coisa, por uma dificuldade muito grande, que Ele vai nos atender. Ele está sempre de braços abertos para nos atender. Não é legal isso? Mas para isso a gente precisa ter o quê? Precisa ter fé no nosso coração, acreditar que Jesus pode todas as coisas. Muito legal saber disso. E é muito legal a gente ter Jesus como nosso melhor amigo para todas as situações, não é verdade? Muito bem, amiguinhos. E vocês lembram aonde que está essa história? Na Bíblia? Vamos ver se vocês lembram mesmo. Isso está em Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27. E como chama a história? Jesus acalma a tempestade. Jesus acalmou a tempestade para os discípulos naquele dia. E Jesus pode também acalmar a tempestade, acalmar os problemas que podem acontecer na sua vida hoje ou em qualquer momento. Porque problemas nós vamos passar, mas se Jesus estiver conosco, estiver no nosso coração e for nosso melhor amigo, a tempestade pode se acalmar. Não é bom a gente saber disso, amiguinhos? Então tá, agora está na hora do nosso craft. Para isso, primeiro eu vou mostrar como vai ficar depois. Nós vamos fazer um barquinho. E aqui nós vamos colocar o versículo 27, tá bom? Então, para fazer esse craft, nós vamos precisar de um pratinho descartável, pode ser de papel ou esse é daquele tipo foam, né? Nós vamos cortar no meio. Nós vamos precisar também de um papel azul, ou então vocês também podem pintar a água, que também a tia Cris pintou, ó, dá pra ver que também dá pra ser pintado. Com canetinha, vocês escolhem, ou pega um pedaço de papel azul e corta tipo ondas, ou então pinta as ondas no barquinho mesmo. Um pedacinho de papel em branco, ou uma cartolina, que a tia Cris usou uma cartolina para escrever o versículo. E um pedacinho de ou um palito de sorvete, ou um stick, alguma coisa para a gente colocar o versículo em cima e tape para colar, tá bom? Então a gente vai cortar o pratinho no meio. Vamos cortar o pratinho no meio. E aqui escrever o versículo. Vocês vão poder ou pintar aqui de azul para fingir que é um mar,
Ou então vocês pegam o papel e fazem como se fossem ondas. Bem legal, né? Aí aqui embaixo vocês vão grudar o mar, como se fosse o mar. Aqui a tia Cris fez com um tape mesmo. Colou de um lado e colou de outro lado. Tá vendo como vai ficando? E pode pegar um palitinho, um palito de sorvete ou um stick e primeiro escreve aqui e depois gruda aqui. Também eu coloquei com o tape. E depois coloca o tape no barquinho. Então ficou assim. Isso é pra gente lembrar que o barquinho somos nós, é a nossa vida. E quando Jesus está no nosso barco, no nosso coração, na nossa vida, tudo fica mais fácil. Então os problemas vão aparecer, mas Jesus está conosco. As dificuldades aparecerão, mas Jesus está lá. Basta a gente confiar, basta a gente ter fé, basta a gente pedir para Ele que Ele vai nos ouvir. E é isso que a gente tem que acreditar sempre, amiguinhos. A gente tem que ter fé que Jesus é nosso melhor amigo e está sempre conosco. Então vamos fazer uma oração agora juntos? Para a gente estar pedindo a proteção, o cuidado e direcionamento para a nossa vida? Então vamos fechar nossos olhinhos. Senhor Jesus, esteja sempre na minha vida, seja meu melhor amigo. Deixe que eu sempre confie que o Senhor tem sempre o melhor para mim. Aumente a minha fé a cada dia, abençoe a minha vida, a vida da minha família e nunca deixe que falte nada na minha vida, Senhor. Esteja sempre comigo em tudo que eu for fazer. Muito obrigada pela minha vida, pela minha família, pelas coisas que eu tenho, pela minha igreja, Senhor. Muito obrigada. Deixa sempre que eu tenha um coração grato, que eu saiba agradecer muito mais do que pedir. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Então essa foi a nossa lição de hoje. Vocês gostaram? Então até a próxima. Tenham uma ótima semana e tchau!